Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre Noites Lebloninas, projeto inacabado de autoria do João Baldo Ribeiro, que é um dos grandes nomes da nossa literatura. E eu digo projeto inacabado porque o plano inicial do João era fazer uma grande coletânea de contos sobre a vida no Rio de Janeiro, mais especificamente no Baixo Leblon. Porém, infelizmente, apenas 2 contos desse projeto, que são os que estão aqui, ficaram prontos antes de sua morte. Ele vem a falecer enquanto escrevia o 3º conto para compor este ciclo aqui. E dá uma dorzinha de imaginar, porque eu gostei tanto dos contos contidos nessa coletânea que foi impossível, após terminar a leitura, não ficar me perguntando o que viria se ele tivesse conseguido terminar o seu projeto. Mas só pelo que tem aqui já vale muito a pena. E o que a gente tem aqui, afinal? São 2 contos que retratam fragmentos do cotidiano no Leblon, narrado por um porteiro que trabalha num prédio de classe média alta no Leblon. E por que isso é tão importante para esses contos aqui? Segundo Geraldo Carneiro, que é o autor do prefácio contido nesta edição aqui, prefácio, aliás, que está sensacional e que também foi amigo pessoal do João Baldo Ribeiro, uma grande preocupação do João com esta coletânea aqui era o seu narrador. Porque aqui ele está escrevendo sobre a vida carioca, mas ele não era carioca. E para o João, essa questão de identidade dos povos, das características que são inerentes a cada região do Brasil, era algo muito importante. Como diz o Geraldo no prefácio, o João sabia que apenas um nativo poderia reproduzir a verdadeira fala do seu povo. E ele era um baiano tentando retratar o cotidiano de um carioca. E aí ele encontra a solução na sua própria história, porque o João era baiano, mas vivia no Leblon já há muito tempo. Então ele tem a ideia de pegar como narrador um porteiro, nascido na Bahia, mas que já mora no Leblon há muito tempo, e que, além de tudo, tem um ofício que possibilita o contato com muitas pessoas no dia a dia. Afinal, um porteiro fala com diversos moradores ao longo do dia, fica sabendo também das fofocas tudo da rua, geralmente. E eu achei essa solução sensacional, porque além de conferir verossimilhança para o texto, também deixa aquela distância legal para escrever uma história, que é não muito perto, ou seja, ele não é um carioca, mas não também muito longe. Ele tá ali, já mora há um certo tempo, conhece os costumes do carioca, mas não é um carioca, então ele tem esse distanciamento necessário para analisar o carioca, para reconhecer quais as características que formam o carioca. E é esse porteiro que narra os 2 contos que a gente tem aqui. Então, falando brevemente sobre cada um deles, o primeiro é o que dá título à coletânea, Noites Lebloninas, e a gente tem de início uma situação bastante trágica nesse conto. Um taxista chamado Rodriguinho Saqualulu, sim, o nome é engraçado e tem uma justificativa para esse nome, que na verdade é um apelido e que é importante para entender a construção dos povos que o João Baldo Ribeiro faz aqui. Mas então ele sofre esse acidente e é atendido por um médico chamado Dr. Camilo, que reside no prédio no qual o narrador é porteiro. Apesar da gravidade da situação, eles conseguem socorrer o Rodriguinho Saqualulu, dá tudo certo, só que no meio de tudo isso, o Dr. Camilo tem um diálogo com o porteiro que deixa esse porteiro bastante intrigado. O diálogo é o seguinte: o leigo, disse ele, peca sempre por achar que o céu é perto. O céu não é perto, disse ele, é sempre bastante mais longe do que a gente pensa. O leigo não deve se aventurar sozinho na noite carioca, corre muito risco. Não se esqueça disso, repetiu ele. Rumou, mas antes de dar 3 passos, parou, se voltou para mim, sacudiu o indicador como o pai sacode para o filho e me disse mais que eu, leigo também sendo, ficasse sabendo logo a vacina para a merdança que, mais cedo ou mais tarde, eu ia aprontar na noite carioca. A qual vacina consistia em não procurar saber de nada, mas nada mesmo, nadíssima, do que aconteceu na noite passada e, do que eu lembrar, não reconhecer que lembro nem jamais admitir recordação nenhuma, de nenhuma espécie. Olha lá, disse ele, olha bem lá. Nunca é nada com você, é a única vacina possível. Quando vierem conversar com você sobre o que aconteceu no sábado passado, você pergunta, sábado passado? Que sábado passado? É isso que não sai de minha cabeça, no primeiro sábado depois do sábado em que Rodriguinho quase acorda chocando os cactos. E por que o narrador está tão preocupado com esse discurso do Dr. Camilo? Porque naquela noite, naquele sábado em que ele está narrando isso aqui pra gente, ele vai sair com o Rodriguinho Saqualulu e com um outro porteiro amigo deles.
Rodriguinho chamou-os para um rolê, disse que vai ser sensacional, tudo por conta dele, mas o narrador tá certo de que coisa boa daí não sai. O segundo conto se chama O Cachorro Fala Fina e Seu Dono Dagoberto e é, em boa parte, uma história que foi contada ao nosso narrador por um porteiro chamado Patrocínio. Ele é porteiro de um outro prédio que fica próximo ao prédio no qual o narrador é porteiro, e aí ele conta a história que envolve esse cachorro e o dono dele. Então o Dagoberto é o dono do cachorro, que mora no prédio onde o Patrocínio é porteiro, e ele tem esse cachorro chamado Fala Fina, que também é um apelido e tem uma explicação para o apelido do cachorro também. Pois bem, os fofoqueiros da vizinhança vão observando o comportamento de Dagoberto e eles percebem que toda vez que o Dagoberto sai com o Fala Fina, eles voltam com um outro homem, com um acompanhante para o Dagoberto. E aí logo eles chegam à conclusão de que é o Fala Fina que seleciona os peguetes de Dagoberto. E a gente tem até a descrição do processo seletivo do cachorro aqui. Na página 80 a gente tem o seguinte: não falha nunca, conta Patrocínio, com os olhos arregalados de admiração. Ele não erra uma. Seu Dagoberto nem se preocupa mais em olhar em redor, nem em dar um bordejozinho pela boate. Senta quieto, fica na dele, aguarda a indicação de Fala Fina e é tiro e queda, pois o instinto caçador do bicho, uma das 7 maravilhas da natureza, se apurou para apontar o bofe certo, na hora certa, e nunca mais seu Dagoberto teve aborrecimentos de escolha incorreta de companheiros de leito. E, se por acaso seu Dagoberto arrumar algum candidato lá dentro e for até a porta com ele e Fala Fina conferir e der 4 latidos ligeiros, um atrás do outro, sem abanar o rabo, seu Dagoberto percebe que é uma advertência e acha um jeito de desfazer o programa. Só que Fala Fina, depois de muitos acertos, comete o seu primeiro e, até onde a gente sabe, único erro. Ele aponta um homem para o seu Dagoberto segue, como sempre, a indicação dele, só que esse homem não gostava de Fala Fina, e seu Dagoberto vai ficando cada vez mais apaixonado por ele, leva o homem para casa, o Fala Fina vai ficando cada vez mais de canto, não passeia mais, os porteiros que ficam cuidando dele, mas Fala Fina não deixa isso barato, e para saber como ele resolve essa situação, só lendo essa história aqui, eu gargalhei demais lendo isso aqui, meu Deus do céu. E para finalizar o vídeo, eu queria dizer do que eu gostei deste livro aqui e também colocar um ponto de atenção que pode incomodar algumas pessoas. Então, primeiramente, do que eu gostei. Praticamente tudo. O livro é muito engraçado, mas engraçado sem ser pedante, sem ser forçado, sabe? É muito gostoso de ler. Eu li literalmente numa sentada, sentei aqui no sofá, peguei o livro para ler, só levantei quando terminei isso aqui. Mas o que eu mais gostei desse livro aqui, sem sombra de dúvidas, foi a maneira como o João Ubaldo Ribeiro retrata o brasileiro. Como eu disse no começo do vídeo, essa questão da identidade regional, a identidade de cada povo, era muito importante para o João Ubaldo Ribeiro, era algo que o interessava muito, não à toa, aliás, penso eu. A sua principal obra se chama Viva o Povo Brasileiro, aliás, tô louca para ler isso aí, vocês me falaram no Instagram que acho que eu vou adorar. Então, já estou bem de olho nesse livro aí. E dá pra ver que ele zelava muito por esse aspecto, porque é muito interessante ver como ele retrata as diversas regiões. Então, o carioca sempre tentando dar um jeitinho, um pouco mais malandro. E claro, lembrando que isso é tudo estereótipo, ok? Aí tem o paulista também, que é sempre buscando eficiência acima de tudo. Ele usa aqui algumas expressões típicas do baiano também, mas acima de tudo a gente vê o brasileiro em si muito bem retratado aqui. Vocês lembram daquilo que eu falei sobre o Homem Cordial, do Sérgio Buarque de Holanda? Quem não me viu falando sobre isso e ficar interessado, eu vou deixar o link aqui no box de informações, mas basicamente a teoria do Homem Cordial do Sérgio Buarque de Holanda diz que o brasileiro é um povo que evita conflitos a todo custo, que é um povo mais passional do que racional, e eu tô fazendo uma simplificação da teoria dele, tá? Eu explico melhor no vídeo que eu deixei o link aqui no box de informações. E aqui nesse livro fica muito nítido o Homem Cordial. Eu vou dar 2 exemplos aqui pra vocês que me saltaram muito aos olhos. Os 2 estão no primeiro conto, e vocês lembram que o narrador foi convidado pelo Rodriguinho Saqualulu para sair com ele, mais um outro porteiro, só que ele estava meio receoso quanto ao que ia acontecer nisso aí? Então, ele não queria ir, ele até tentou dar umas desviadas do convite, e aí olha o que ele diz: mas como é que eu não vou embarcar nessa aventura aí do Rodriguinho Saqualulu? Assim, de primeira, pode parecer fácil,
mas é muito difícil, não tive cara de recusar. Na hora remanchei e dei umas voltas na conversa para ver se ele desistia, mas ele não se tocou e eu senti que negar ia causar grande infelicidade e solidão, numa pessoa já meio fraca da ideia e abatida das emoções. Ou seja, a gente tem aqui uma situação clássica do brasileiro de evitar conflitos, que é a pessoa não quer ir, começa a desconversar, o clássico, ai, vamos ver, né, quem sabe depois, mas no fim das contas acaba aceitando a situação porque não quer ter um conflito com outra pessoa. E além do narrador e do Rodriguinho, ia um outro porteiro, mas parece que o Rodriguinho não queria muito convidar esse outro porteiro, não. Olha o que o narrador diz pra gente. Ninguém, quer dizer, a não ser eu e Demostes, que é outro porteiro, que ele convidou logo na segunda-feira. Não deixa de ser uma grande delicadeza da parte dele, se bem que ditada pela necessidade, sendo, porém, que a necessidade é quem manda em todos os viventes e mente aquele que se gaba de nunca ter feito uma delicadeza por necessidade, mesmo tendo prejuízo. Você já convidou alguém para uma festa, para um evento seu, só porque achava que devia e não porque você realmente queria? Ah, Brasil, o homem cordial. Sensacional ver como ele retrata o brasileiro. Além disso, tem aquelas coisas dos apelidos do brasileiro aqui, que é uma coisa bem característica e está presente nos dois contos. Muito, muito bom mesmo. Tô louca para ler Viva o Povo Brasileiro. E agora um adendo que foi uma coisa que não chegou a me incomodar, mas eu acho que pode incomodar algumas pessoas, que é, aqui a gente tem algumas marcas de machismo, de homofobia, uma piada envolvendo transfobia também. E eu sinto a necessidade de avisar isso aqui, porque se alguém já sabe de antemão que vai se incomodar com isso, então é melhor não comprar o livro. Esses aspectos não chegaram a me incomodar a ponto de afetar a minha experiência de leitura de forma significativa, ou me levar a gostar menos do livro por conta desses aspectos. Claro que eu preferia que eles não estivessem aqui, mas eu sou do time que acredita que toda obra traz marcas do seu tempo, e este aqui me parece o caso também, e me parece o caso de que, se fosse escrito nos dias de hoje, acho que o João Ubaldo Ribeiro teria tomado mais cuidado com isso, sabe? Eu tive essa impressão, e talvez vocês concordem comigo, principalmente lendo o segundo conto. De todo modo, essa é a única ressalva que eu tenho para fazer sobre o livro, porque de resto, sensacional, doida para ler mais de João Ubaldo Ribeiro. Se tiverem indicações, fiquem à vontade para deixar nos comentários e me contem aí se vocês já leram algo dele, o que vocês acham. Viva o Povo Brasileiro já tá na minha lista e tô querendo conversar sobre ele aqui com vocês no ano que vem. Veremos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.